Boa noite. Quem é devoto de São Francisco aí diz eu. Esse é o povo de Deus, seja muito bem-vindo à sexta novena, o sexto dia. Que bom que você veio. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado e diga assim: paz e bem, que bom que você veio. Embora você não conheça, mas saúde essa pessoa em Cristo Jesus. E a gente faz isso cantando. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Em São Francisco, me estendo a mão. Olha para a pessoa e seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco no coração. Paz e bem. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco me estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo. Com São Francisco no coração. Paz e bem. Paz e bem. A você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Lembrando a você que ainda dá tempo você adquirir o seu livrinho da festa, tá certo? O livrinho contendo todas as músicas, todas as orações próprias da festa de São Francisco. Ainda dá tempo você adquirir também a cartela da sua rifa com apenas, gente, imagina aí, com apenas R$5, presta atenção, com apenas R$5 você concorre a 10 valiosos prêmios. Dentre eles, TV, bicicleta, celular, airfryer, micro-ondas, apenas por R$5. E você também, com o seu gesto concreto, está aqui o irmão com a cartela da rifa, né? Você ajuda o Santuário de São Francisco. Nesse sexto dia de novena, temos como motivação São Francisco e o encontro. O lobo de Gubiú. Com São Francisco, redescobrimos o valor do respeito e do diálogo como pilares essenciais para a convivência harmoniosa entre as pessoas. Sua vida foi um testemunho vivo de como é possível construir pontes de compreensão e amor, mesmo diante das diferenças. Aprendamos com o Pai Seráfico que o respeito e o diálogo são as chaves para promover a tolerância, a paz e a cooperação entre as pessoas. São Francisco nos convida a abraçar esses valores em nossas vidas cotidianas para promovermos um mundo mais justo e fraterno. Cantando com muita alegria, vamos ao encontro de Cristo, de pé. Cantemos juntos na página 5, o canto processional. Subiremos a montanha com Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional. E o convite com Ele hoje está, numa igreja toda ela cidadão. Irmãos, é aqui
cantemos juntos na página 6, o canto inicial número 2. Quem é devoto canta. Pois dos séculos se passaram, você, Francisco, ficou. Foi sua vida perfeito, de Deus a vida ganhou. Hoje Francisco esta terra, trazendo Cristo de novo. Águas dos que evangelizam ao coração do seu povo. Hoje Francisco esta terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Seu amor imitaremos, em Deus amor é privado. Em cada ser irmão, do homem Cristo encarnado. Hoje Francisco esta terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Hoje Francisco esta terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Compõe ao seu desapego a nossa fome de crer. Nossas mãos serão abertas pra dividir não render. Hoje Francisco esta terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Hoje Francisco esta terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam ao coração do seu povo. Paz e bem. Paz e bem. Colocamos aqui pediram duas intenções de Raimunda Bernardino Viana, 8 meses de falecida. Também o agradecimento a Deus pelo sucesso da defesa do memorial para professor titular da UFC, do Dr. César Barbosa, que agradece a Deus aqui presente, também com sua família, seu pai, aqui junto com ele. Também agradecemos aqui a presença dos nossos acólitos, coroinhas, que estão sempre conosco, da Catedral e também hoje da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. A todas as intenções que você traz no coração, coloque aí confiante com a graça de Deus e a intercessão de São Francisco das Chagas. Hoje acolhemos o presidente da celebração, Frei Roberio de Araújo, que é o provincial superior dos capuchinhos da província do Ceará e do Piauí. Então acolhemos com a salva de palmas mais forte, né? Bem-vindo. Obrigado, caríssimo Frei Sérgio. Obrigado à Fraternidade Capuchinha, Frei Edmilson, Frei Domingos, Frei Gleison, os postulantes. Obrigado ao povo de Deus pela acolhida. E que bom que estamos aqui nesta praça, neste santuário. E vamos então realizar aquilo que nós viemos aqui realizar. Essa atualização do memorial da nossa salvação, a Santa Missa, e nela, esta mais uma noite da novena do Pai Seráfico São Francisco. Então iniciemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É no amor de Cristo, este amor bendito, amor misericordioso, que nós deveremos mergulhar. E deveremos mergulhar sempre em cada liturgia. Mas para colher bem esse amor que se derrama sobre nós, precisamos então purificar os nossos corações e façamos isto neste ato penitencial. Arrependidos, cantemos. Cantemos juntos na página 6, ato penitencial número 2. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos juntos na página 7, de louvor número 2. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus
Oremos. Colocar nesta oração, mais uma vez, todas aquelas intenções que trazemos em nossos corações que ainda não foram anunciadas. Coloque com confiança diante do Senhor. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramais sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Somos convidados à conversão, que nos leva a assimilar o exemplo de Cristo e fazer de nossa vida o verdadeiro sim à vontade de Deus. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem,
nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos, tu que sois misericórdia, que sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão do Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Página 7, aclamação número 1. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Então, reverendíssimo reitor, Frei Sérgio, deste santuário, Frei Edmilson, que concelebra conosco, os confrades, povo de Deus aqui presente, mais uma vez, certamente é uma alegria vir participar da novena de São Francisco, aqui em Sobral. São Francisco, neste santuário, que com certeza responde a muitos pedidos, responde a muitas perguntas, corresponde a muitos desejos, intercedendo junto a Deus, diante da majestade divina, apresentando os clamores do povo desta região e assim, certamente concedendo aquelas graças que cada um pede. Então, participar da novena de São Francisco é certamente um ato de humildade, porque Francisco já exala isso, a humildade. A gente ouviu aqui, sobretudo na segunda leitura, que essa virtude da humildade faz parte da essência mesma do Filho de Deus. Ele que se esvaziou de si mesmo, ele que não teve medo de ser obediente, de se inclinar diante da vontade do Pai, inclusive, de ser humilde. E Francisco, compreendendo muito bem isso, ele foi capaz de dar uma resposta no seu tempo. Então, que bom que nós que aqui estamos, certamente estamos também tocados pelo testemunho de Francisco de Assis e queremos levar para a nossa vida também algo a mais. Talvez até São Francisco no céu está escutando o clamor das crianças, está escutando a brincadeira, o louvor das crianças, mas nós, adultos que aqui estamos, certamente também queremos sintonizar os nossos corações nos louvores do Senhor. Nós escutamos aqui uma liturgia, a liturgia já dominical, que é esse tesouro que a igreja tem, dominical, e no entardecer do sábado, já abre os cofres desse tesouro para alimentar os seus filhos. E além da liturgia, nós temos também a temática da festa de São Francisco. São Francisco, serafim do mais ardente amor.
e é próprio dos serafins na hierarquia angélica no céu, ser aquela espécie de anjo prostrado em perpétua adoração diante do trono da verdade. Por isso esse serafim Francisco, que teve uma existência toda dedicada, prostrada diante do Senhor. Mas nós temos também como subtema para a noite de hoje, São Francisco e o encontro com o lobo de Gúbio. A gente vai assinar um pouco sobre isso no final, mas agora é bom que escutemos a liturgia, aquilo que nos foi proclamado nas leituras sagradas, porque essa foi a dinâmica, inclusive, do nosso padroeiro. Ele fazia sacrifícios de ir encontrar missas para participar das liturgias. Em um tempo em que não tinha facilidade de se encontrar a palavra de Deus escrita fora da liturgia da missa. E Francisco vai e chama os seus frades, como também chama os seus seguidores, a irem às igrejas. E por mais que fossem pobres, não tendo condições de ter para si a palavra escrita, que pudessem tomar posse, ao menos de memória, do que escutariam na Santa Missa. Então que nós aprendamos também deste Pai Seráfico que soube venerar, soube reconhecer onde Deus se encontra, onde Ele fala, a partir de onde Ele está falando. E para Francisco, Deus falou primeiramente a partir da liturgia celebrada na igreja. E ali ele foi alimentando o seu coração e foi compreendendo toda a família de Deus, que não se resume só às criaturas humanas, mas toda a obra do criado. Inclusive poderemos fazer a referência ao encontro dele com o lobo numa cidade chamada Gúbio, ao norte, a região norte de Assis, e ali ele soube dialogar com uma criatura não humana, mas um lobo feroz, e soube fazer o lobo lhe compreender, e o lobo também entendeu o que ele precisava expressar. Então que nós possamos fazer este exercício também, de escuta do que foi proclamado na liturgia. Escutamos aqui uma comparação, e Jesus começou já fazendo uma pergunta: que vos parece? Que vos parece? Um homem que tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. Vocês viram que o filho respondeu? O filho respondeu que não queria, depois mudou de opinião. Essa palavra opinião traduzida aqui no lecionário talvez não diga tudo, mas a palavra dos originais quer expressar que aquele filho, não é que ele mudou de uma mera opinião, ele realmente se converteu, ele se arrependeu de ter dito um não, ele se arrependeu de se afastar da vontade do Pai, e ele reconheceu que trabalhar na vinha consistia sim a sua felicidade. Por isso, ao se converter, ao mudar radicalmente a rota da sua vida, que se ele tinha dito não no início, agora ele dizendo sim, então significava realmente uma mudança necessária. E ele foi depois e trabalhou. Mas veja que para o pai, o que ele falou foi simplesmente: não quero. Já o segundo filho, o pai convidando da mesma forma para trabalhar na vinha, ele solenemente respondeu. Ele disse: sim, Senhor, eu quero. É uma resposta solene, liturgicamente solene. É uma resposta talvez que poderemos paragonar até com muitos de nós que solenemente dizemos sim, mas que talvez no mesmo ritmo ou até mais solenemente praticamos não. Dizemos sim com a boca, solenemente, como esse segundo filho, mas no final o filho não foi. Somente o primeiro, que havia dito de súbito não, foi que realmente fez a vontade do Pai.
mas o segundo que solenizou a sua resposta, dizendo sim, a sua prática, o seu coração não acompanhou. E aqui no Evangelho nós já encontramos esses dois exemplos. E essas parábolas que apresentam exemplos de dois personagens querem nos apresentar justamente essa contraposição dos personagens para ver com quem nós nos identificamos. E talvez muitos de nós poderemos nos identificar com algo dos dois. Agora resta avaliar bem a própria vida e saber tomar uma decisão madura. Francisco de Assis certamente disse não à vontade de Deus nos inícios. Inclusive, no seu testamento ele diz que quando encontrava leprosos, quando ele ainda não tinha se convertido, parecia algo amargo e ele não queria suportar ver leprosos. Mas aquilo depois, o Senhor mesmo o conduziu no meio dos leprosos e se transformou em doçura da alma e do corpo. E Francisco, de certa maneira, também teve os seus momentos de não à palavra do Senhor, ao chamado, de não, porque ele estava nesse profundo discernimento. E aí aqui poderíamos até identificar Francisco com esse primeiro filho, que pode nos inícios da sua juventude, nos seus primeiros 24 anos de juventude, dizer não. Mas depois disse sim, e um sim verdadeiro. Um sim profundo, ao ponto de se tornar o serafim do mais ardente amor. E em vez disso, outros colegas do tempo de Francisco, que certamente solenizaram muitos sims ao Senhor, sim Senhor, solenizaram, participaram das liturgias também, hoje não conhecemos nem os nomes deles, porque disseram sim com a boca, mas a prática se distanciou do Evangelho. Que nós, aqui estando, celebrando mais uma novena do Pai Seráfico São Francisco, percebamos que o fato mesmo de celebrar São Francisco já é um convite para que não haja diferença entre a nossa fala e a nossa ação. Senão nós vamos ter uma vida cristã solenizada nas liturgias dominicais. Eu vou sempre às missas, tal, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não perco as novenas de São Francisco. Talvez esse seja um sim desse segundo filho do Evangelho e que nós não corramos esse risco. Que nós possamos redimensionar esse sim e colocar talvez carne nesse sim. Para que o sim não seja somente da boca para fora, mas tenha o peso da nossa carne, da nossa existência, da nossa história. E que assim a gente seja um cristão autêntico, seja nas liturgias solenes, sejam naqueles momentos simples da vida. Como o Senhor mesmo nos recordou na sua palavra, né? Ele usa de misericórdia para conosco, Ele espera a nossa conversão. Então, esse é um caminho também que nós deveremos trilhar, usando de misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs, com o meio onde nós habitamos. A nossa casa comum, nós habitamos no espaço onde outras pessoas também habitam. E aí nós deveremos também agir como cristãos. Francisco não agiu em modo cristão e evangélico, somente dizendo sim diante da igreja ou da liturgia, mas inclusive lá no encontro com o lobo. E aqui nós poderemos já até perceber esse episódio da vida de Francisco de Assis. Francisco andando, evangelizando nas pequenas cidades e povoados. Ele, na região norte de Assis, encontra uma cidadezinha chamada Gúbio, e a população estava atormentada por um lobo voraz, que certamente tinha perdido todos aqueles da sua geração e foi ficando sozinho, abandonado, e se tornou uma fera em busca de alimento naquela pequena aldeia. E os moradores da aldeia não tinham paz, porque aquele lobo ia em busca de alimentos e já tinha devorado até seres humanos. E a população, ao saber que Francisco passava por ali e que era um homem santo, o chamaram, disseram para ele do tormento e pediram que ele ajudasse a resolver aquela situação. E Francisco pergunta por onde, qual seria a região que o lobo realmente
estaria, eles disseram, e ele vai ao encontro do lobo. E de longe, ao ver o lobo, ou ver a gruta onde lá estava o lobo, ele começou a sua oração, se colocou em oração. E, estando em oração, no seu coração, ele sentiu uma palavra, a palavra do Senhor, que lhe esclarecia que por mais que aquele lobo fosse acusado, é um animal, mas estava sendo acusado de alguém voraz, que realmente atrapalhava o convívio social, devorava vidas humanas, por mais que aquilo acontecesse, mas ele era um animal, era uma criatura do Criador. E aquela palavra no coração de Francisco, na sua oração, vinha esclarecendo. E esse povo que está com medo do lobo, esse povo que tem medo de ser devorado, será que é somente um lobo que amedronta? Será que o medo do ser humano são somente os medos da face da terra? Não seria bom que essas pessoas dessa cidade também tivessem medo de uma outra coisa que é pior do que o lobo? E no coração de Francisco colocou algo sobre aquele povo também. E aí Francisco vai lá, dialoga com o lobo, colocando: tu é irmão dos seres humanos também, porque tu é uma criatura de Deus. Então tu deve retornar, conviver, me acompanhar ao povoado e testemunhar que não vai mais devorar nenhum irmão. Não vai mais ser um sinal de medo para os irmãos. Eles vão te alimentar e tu vai manter a segurança também deste povoado. E depois a narrativa conta que aquele lobo passou a ser alimentado pela comunidade, de tal maneira que convivia, e pessoas que passavam nas ruas topavam no lobo, e o lobo fazia era correr com medo, se tornou um irmão. Ganhou uma casa onde ele pôde viver o resto dos seus dias, cuidado por aquele povo. Mas por que isso aconteceu? Porque Francisco, ao compreender a intimidade também, a interioridade, inclusive daquele animal, porque ele passou a compreender a própria interioridade do ser humano, que é uma obra do Criador, e que a palavra de Deus pede para o coração humano realmente se harmonizar com o ser divino, de tal maneira que se o nosso espírito se harmoniza com Deus, o nosso corpo se harmoniza também com toda a obra da criação. E Francisco, como tinha um espírito exercitado em adorar o Senhor, a sua alma, a sua interioridade era em harmonia plena com Deus, de tal maneira que o seu corpo também estava em harmonia com toda a obra da criação, ao ponto dele poder falar e o lobo entender, porque Francisco é como se tivesse adquirido já a inocência, ou readquirido a inocência do paraíso de antes do pecado original, porque lá existia um entendimento entre todos. Depois do pecado é que vem o desentendimento. Por isso que Francisco, ao dialogar com o lobo, e o lobo, compreendendo o que ele pedia, voltou para o povoado, não foi mais capaz de devorar ninguém, mesmo faminto. A população passou a alimentar, mas Francisco não deixou de exortar aquela população. E aqui eu digo o que na oração Francisco entendeu que o povo precisava escutar, que era o medo maior que eles deveriam ter. Não era o medo do lobo, mas o medo da condenação eterna. Ter medo da condenação eterna. É esse o medo, o medo mais radical que o ser humano deve ter, é ser queimado no fogo do inferno. E aí Francisco, entendendo isso, ele então conscientiza a população e a harmonia passou a existir naquela cidade. Talvez hoje poderíamos também nos perguntar, e os nossos medos? De que nós realmente temos medo? Nós tememos o quê? Tememos talvez somente com relação às coisas do mundo. Tememos as coisas do mundo, as percas mundanas, as percas humanas e mundanas. Talvez a gente não é tão cuidadoso para temer a perca da graça de Deus.
que nós não percamos a graça de Deus. E essa graça que Ele nos concede de participar mais um ano do seu novenário, que seja realmente um tesouro guardado e cultivado, vigiado em nossos corações. Porque esse tesouro foi vigiado no coração de Francisco e aquela população daquela pequena cidade de Gúbio passou a vigiar e a harmonia passou a acontecer entre os seres humanos e a obra da criação. Então que nós também possamos aprender do nosso Pai Seráfico Francisco, para que a gente não se sente à toa nos bancos ou nas cadeiras em mais uma novena e percamos a oportunidade de receber esta graça. Acolhamos essa graça em nossos corações. Não tenhamos medo das coisas pequenas da terra, nem da doença, nem das desuniões da terra. Tenhamos medo de perder a vida eterna. Tenhamos medo do fogo eterno. E assim nós realmente seremos seguidores do Evangelho, nós seremos seguidores também do exemplo do Pai Seráfico São Francisco, que soube no seu tempo dar essa resposta de amor. Mas só para nos colocar como conclusão, como Francisco chegou a esse ponto de dialogar com o animal feroz, o lobo, e ele entender a linguagem dele? Porque Francisco se exercitou. Ele se exercitou plenamente nessa busca. Francisco se exercitou ouvindo a palavra do Senhor. E ao escutar a palavra, ele purificou os seus ouvidos, ele purificou a sua visão. No início ele via Jesus Cristo crucificado, por exemplo. No início Francisco via somente uma cruz. Depois de tanta purificação, ele passava a ver ali Jesus Cristo. Antes, Francisco via um leproso, alguém desprezível que deveria fugir. Mas, dada a purificação, ele passou a ver no leproso Jesus Cristo. E ao ouvir o Evangelho, Francisco não somente escutava o próprio Cristo falar, como também até degustava aquele gosto das coisas divinas. E Francisco passou a purificar o seu olfato, inclusive, ao ponto de chegar a ser capaz de sentir o odor de Cristo, o cheiro de Cristo na hierarquia da igreja. Por mais que ele não fosse, digamos, afeito a tanta pomposidade como no tempo o Papa da época, mas mesmo aquele Papa, em um espaço muito suntuoso, Francisco foi capaz de sentir aroma de Cristo ali, porque é o seu representante na terra. E alguns padres que diziam, que algumas pessoas diziam a Francisco, aqueles padres eram pecadores. Francisco olhava e era capaz de sentir o odor de Cristo naquele sacerdote, porque é um consagrado do Senhor. E assim Francisco foi purificando a sua visão, o seu ouvido, o olfato, o paladar, e faltou purificar o quinto sentido corporal, que é o seu tato. E foi no contato com os leprosos, no contato com o crucificado, e que na Quaresma de São Miguel, de 1224, lá meditando também, depois da celebração da exaltação da Santa Cruz, meditando os textos da exaltação de Jesus na cruz, ele então recebeu as chagas para confirmar que ele também purificou e consagrou o quinto sentido corporal, o seu tato, tendo contato com o corpo místico do Filho de Deus, o Filho Divino, que assumindo a carne humana, que tocou a humanidade de Francisco e deixou suas marcas eternas, as suas chagas, para confirmar esse contato. E não é um contato que somente foi privilégio de Francisco, deve ser um contato de todo cristão, que deve também se purificar nessa busca da salvação, indo ao encontro daquele que morreu por nós, que morreu para a nossa salvação, que é o sentido da nossa existência, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, continue purificando os nossos corações. E assim como Francisco colocou ou restabeleceu a paz naquela cidade de Gúbio, entre aquele lobo e a comunidade, que essa paz também possa ser restabelecida em nossos corações. E que nós não corramos o risco dessa prontidão solene do segundo filho da parábola do Evangelho,
mas que nós nos preocupemos em nos convertermos. Não nos preocupemos das vezes que a gente já disse tantos nãos à vontade do Senhor. A gente já disse certamente muitos nãos ao Senhor, mas ainda é tempo de nos convertermos. E o Senhor estará nos esperando de braços abertos na sua misericórdia para já aqui na terra fazer uma obra nova em cada filho e em cada filha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. elevemos ao Senhor as nossas preces. A cada invocação, digamos, por intercessão de São Francisco, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de São Francisco, ouvi-nos, Senhor. Que possamos ouvir uns aos outros com empatia, reconhecendo que as diferentes perspectivas enriqueçam nossa fé. Que o respeito nos leve a acolher a diversidade de pensamento, sem perder de vista o amor e a unidade de Cristo. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Francisco, ouvi-nos, Senhor. Inspira as autoridades e governo serem modelos de respeito e diálogo, demonstrando que é possível construir sociedades pacíficas, mantendo a paz e a harmonia, mesmo em tempos de desafio. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Francisco, ouvi-nos, Senhor. Que as palavras de ânimo, consolo, fluam do nosso diálogo, lembrando aqueles que sofrem de que estão sozinhos. Que o respeito e a compaixão possa trazer o alívio ao coração e à mente daqueles que enfrentam desafios de saúde e aflição. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de São Francisco, ouvi-nos, Senhor. Inspirai-nos a sermos membros ativos e comprometidos na comunidades, dispostos a compartilhar responsabilidade e a trabalhar em busca de unidade. Que o respeito e o diálogo sejam as forças que nos unem, superando divisões e diferenças em Cristo Senhor. Rezemos. Por intercessão de São Francisco, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso vos apresentamos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos no altar do Senhor a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Você também pode fazer o seu gesto concreto neste momento. Cantemos juntos na página 8, preparação das oferendas, número 2.
Bendito seja Deus Pai Criador, bendito o trabalho das mãos calejadas que a vinha cuidou. O reino do céu é como a semente lançada na terra. O reino do céu germina na terra do bom coração. Quem ouve o chamado e responde que vai ser boa semente na messe do Pai. Bendito seja Deus Pai Criador, bendito o trabalho das mãos calejadas que plantam amor. Bendito seja Deus Pai Criador, todos de pé. Bendito o trabalho das mãos calejadas que plantam amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo, com Cristo vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para cantar. Página 8, Santos Vereadores. Santo Senhor, Deus do universo, Santo, Santo, os céus e a terra resplandecem toda a sua glória. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor. Sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una no seu corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una no seu corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre do Papa Francisco ser bem firme na fé, na caridade, e a Vasconcelos, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco das Chagas, Santa Clara de Assis, com todos São Jerônimo, todos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. E a todos que chamaste para outra vida na vossa amizade, nós marcados com o sinal da fé. Aqueles que estão nas nossas intenções, falecidos, familiares, amigos, benfeitores, que partiram desta vida, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força, Senhor, para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, Como filhos e filhas do mesmo Pai, vamos rezar juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. É chegado o momento da comunhão, de nos banquetearmos com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pelas redes sociais também, faça a sua comunhão espiritual. E nesse momento, a exemplo de São Francisco de Assis, que pregou a paz, que semeou a paz, peçamos ao Senhor, peçamos a Jesus Eucarístico, que nos dê a unidade e que possamos, em seu amor, sermos anunciadores da paz e do bem. Cantemos. Na página 9, canto de comunhão, número 2. Caminhávamos tristes sem direção, sob o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abraça o nosso ser. Tu nos promes conosco permanecer. Nossos olhos se abrem e não há mais noites, o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz.
ressuscitado, bendito o fruto que tem deu na querida cruz. Ó esposo ressuscitado, de toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Caminhávamos tristes, sem direção, sob o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. O que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abraça nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer. Nossos olhos se abrem e não há mais noites e o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que tem Deus na querida cruz. Ó esposo ressuscitado, de toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Temos juntos na página 28, número 10. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não resistiu a esse amor puro e perfeito. Seguiu feliz os estigmas da cruz, e na pobreza foi reguer Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria, o dia a dia, ele vivia
com fervor. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Lá entre as flores encontrou paz e harmonia, cantando amores ao Deus da criação. Pássaros, ventos, animais, o sol e a lua, e os amoredos chamam todos de irmãos. Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos, viu Jesus Cristo no semblante do irmão. Com os mais sofridos, mais amados, mais queridos, na sua mesa ele repartiu o pão. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Depois vieram também Clara e Antônio e muitos outros com entusiasmo e ardor. Então somente pela fé em Jesus Cristo eles fizeram a revolução do amor. E este amor foi tão amado por Francisco que o seu ser se revestiu de luz. E na explosão da graça em felicidade celebrou sua Páscoa nos estigmas da cruz. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Oremos. Ó Deus, que a comunhão desta Eucaristia renove a nossa vida, para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caros irmãos e irmãs, antes de fazermos a novena, nossos avisos, convites, agradecemos àqueles que vêm servir cada noite para fazer essa celebração com alegria, com amor. Aqui vocês veem muitos deles, aqui no coral, no som, aqui na liturgia, nos coroinhas que vieram também da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Aqueles que servem, às vezes, que vocês não veem, por trás das câmeras, aqueles que preparam o ambiente, a sacristia e assim por diante. Tem muitos irmãos que servem.
nós temos todos os dias à noite a barraca de São Francisco. Eu sei que vocês veem muitos por essas ruas aqui, ali, mas não deixe de dar uma passadinha por lá também. Dê uma passadinha, pegue lá também. Acredito que a corrida hoje tenha sido aumentada, sabendo que é fim de semana. Então dê uma passadinha também na nossa barraca. E hoje nós teremos um leilão. Por isso agradeço também, porque ontem a gente fez um leilão, graças a Deus, bom, mas as prendas não estavam muitas. Foi feito um apelo para as prendas e muita gente trouxe, né? Queria agradecer de coração àqueles que se abriram e trouxeram hoje. Hoje nós temos até carneiro, até o garrote já chegou. Se quiser dar um lance, viu, Muniz? Prepare aí, ele já está em R$1.000. Mas tem muitas coisas deliciosas, né? Então, agora, depois da novena, nós teremos o leilão. Para o dia 4 também, quem quiser trazer as prendas, para o dia 4, nós encerraremos também com o leilão. E a Maria está mostrando também aqui a rifa de São Francisco. No início, o comentarista já disse 10 prêmios. Na cartela R$5. Faça também aí a sua contribuição dessa forma, de modo que possa também ganhar o prêmio da rifa. São prêmios muito bons. E nós queremos também dar um abraço a todos os internautas que acompanham conosco a transmissão. Graças a Deus tenho visto também alguns momentos muito boa. A nossa Pascom é eficiente, tem transmitido e vocês têm participado conosco, né? Cada dia, cada noite, vocês têm também acompanhado com muito amor. Um abraço a vocês. Por último, eu queria também convidar agora ao Robério, conhecido nosso, né? Foi postulante também, e tem uma vida também dedicada a Deus, na Diocese de Sobral, na comunidade Mãe da Divina Misericórdia, e ele tem um convite especial para fazer para nós, reforçando um assunto importante que nós devemos refletir em todo o tempo da nossa vida, que é o valor da vida. Boa noite a todos. Quem ama a sua vida, levante a mão. Que maravilha. Olha para a pessoa que está do lado. Diga para ele assim, ó. Boa noite, meu irmão. Você só está aqui porque está vivo. Sua mãe desejou ter você. Dê uma salva de palmas para a vida. Quero saudar ao querido Frei Provincial, Frei Romerildo, Frei Sérgio, Frei Edmilson, a todos os frades capuchinhos a quem eu trago um grande amor. Frei Cleidson, né? Também. Amados irmãos, povo de Deus, a vida é dom precioso de Deus. Eu só estou aqui porque minha mãe desejou e quis que eu nascesse, e eu fui adotado em outra família. Minha mãe, numa situação muito precária, muito difícil a situação na época, mas eu fui adotado por uma família, por um senhor e uma senhora que não podiam ter filhos, e eu fui presenteado para essa família. E eu só tenho a dizer muito obrigado a Deus por minha vida ter sido preservada e por eu viver numa família. E eu fui crescendo e fui aprendendo a fé, o amor, o valor da família e da vida. E depois eu conheci minha família biológica, conheci meus irmãos, só eu da minha família fui adotado. Eu sou filho do meio e só eu fui adotado. Eu trago no meu coração uma gratidão por minha mãe ter me concedido a oportunidade de ir para um braço de uma família, já que a minha família, com muita situação de pobreza, não podiam ficar comigo.
e eu fui presenteado a uma outra família. E isso me faz muito feliz. E eu quero ir concluindo dizendo: o direito à vida, desde a concepção, é um direito fundamental no Brasil, direito individual e inviolável, garantido na Constituição Federal, no caput do 5º artigo. E o que vem acontecendo, alguns já acompanharam, é que o STF decidiu querer colocar em pauta, em votação, a descriminalização do aborto. Ou seja, permitir o aborto no Brasil. E isso me parte a alma, porque eu não fui, para a graça de Deus, eu não fui abortado, eu fui adotado. Eu sou imensamente feliz por isso. E eu quero dizer aqui, amados irmãos, que a vida, sim, deve ser respeitada desde a sua concepção até o último momento do cidadão ter condições de respirar. E nós, como cristãos, como amantes da vida, devotos do querido Pai Seráfico São Francisco, ardente de amor, que com este amor no nosso coração, possamos no dia 4 estar aqui manifestando de uma forma orante e de uma forma também visual. Quem puder, traga um cartaz dizendo: sim à vida, aborto não. Grupos de oração, pastorais, movimentos, a diocese toda está nesta campanha. Faremos isso no dia 4, a partir das 17 horas aqui, não é isso, Frei? A programação. A partir das 17 horas, venha, se manifeste com oração. A procissão vai seguir normalmente com a condução orante, viva São Francisco, mas nós, no meio do povo, com a nossa manifestação orante, terço na mão, rezando pela nação brasileira, rezando por todas as mães, por todas as grávidas, por todos os bebês, e para que a nação brasileira não ocorra essa triste situação de ser aprovado o aborto no Brasil. Então, dia 4, grupos, possamos estar aqui reunidos, todo o povo de Deus. Crie, seja criativo, faça um cartaz, uma cartolina, coloque uma foto, venha com seu esposo, seu filho. Vamos manifestar de forma orante. E vamos repetir isso na Romaria de Nossa Senhora, no dia 12, com toda a diocese também. Quero agradecer a oportunidade e a abertura do coração dos nossos queridos frades em fazermos esse momento dentro da procissão do nosso querido Pai São Francisco. Levante a mão quem deseja e valoriza a vida e que pode cooperar no dia 4. Levante a mão quem pode vir manifestando com oração, com algum cartaz, tá certo? Muito obrigado, que Deus abençoe nossa nação brasileira. E agora nós vamos à nossa novena do querido São Francisco, acolhendo a imagem que vem chegando até nós. Com alegria, cantemos esses nossos louvores a Deus e a São Francisco. Cantemos juntos na página 10. São Francisco, louvado sejas, ó Santo de Deus muito amado. São Francisco, louvado sejas, com nós com fervor
Francisco, ao céu nos levai. Fazemos fugir do pecado. São Francisco, ao céu nos levai. Ó Deus de amor inflamado, São Francisco, ao céu nos levai. Fiéis a Jesus, a Igreja, São Francisco, ao céu nos levai. Vencemos a dura peleja, São Francisco, ao céu nos levai. São Francisco, louvado sejas. São Francisco, louvado sejas. São Francisco, ó Santo de Deus muito amado, São Francisco, ó Santo sejais. Ó nós com fervor venerado, São Francisco, louvado sejais. Amados aqui reunidos, São Francisco, louvado sejais. Ó santo amor impelido, São Francisco, louvado sejais. São Francisco, nos abençoai. São Francisco, nos abençoai. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, diante de São Francisco, aqui, nós vamos fazer a nossa prece. Ó glorioso São Francisco de Assis, eis-nos aqui diante de vós, confiantes em vossa intercessão. Vimos depositar em vosso coração cheio de amor o nosso pedido. Cada um, no silêncio do seu coração, pode fazer o seu pedido a Deus pela intercessão de São Francisco. Ó querido São Francisco, alívio dos que vos invocam, esperança dos que gemem, consolos dos atribulados, refrigérios dos desolados. Alcançai de Deus o perdão de todas as nossas faltas, a perseverança no bem e uma morte feliz, confortada pelos santos sacramentos. Ó São Francisco de Assis, abençoai as nossas famílias, nossos parentes, dando-lhes muita força e esperança nas tribulações da vida. Fazei, ó glorioso Santo, que em nossos sofrimentos e nas dificuldades, mesmo materiais, em que nos encontrarmos, não percamos a nossa fé, nem abandonemos os nossos deveres religiosos. Ó São Francisco de Assis, intercedei na conversão, sobretudo daqueles que vivem no pecado. Tende compaixão do mundo que se debate em mil angústias, do Brasil que tanto vos ama e honra, do Ceará, de Sobral, que em vós confia e espera. Dai-nos, ó Pai, tranquilidade, fé, amor, e que um dia possamos todos convosco lá no céu cantar as maravilhas de Deus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia
de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos juntos na página 11, a ladainha de São Francisco. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. São Francisco, a Serafim, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, Pai Sacratíssimo, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, Pai dos pobres, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, que desprezaste o mundo, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, espelho da penitência, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, vencedor dos vícios, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, imitador de Cristo, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, adornador das chagas, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, agente da pobreza, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, conselheiro elegiado, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, espelho da castidade, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, norma da humildade, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, barrigo de graça, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, auxílio dos enfermos, Rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, caminho dos que erram, Rogai por nós,
de Cristo, rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, baluarte dos que pelejam, rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, martelo dos hereges, rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, apóstolo dos infiéis, rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, sustentáculo dos fracos, rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, ressuscitador dos mortos, rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, saúde dos leprosos, rogai por nós, rogai por nós. São Francisco, criador, mas além de amor, rogai por nós, rogai por nós. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, ouve-nos, Senhor. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó bem-aventurado Pai Francisco, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos. Senhor Jesus Cristo, que para inflamar os nossos corações com o fogo do vosso amor arrefecido no mundo, renovastes os vossos estigmas no corpo do bem-aventurado Pai Francisco. Que pelos seus méritos e sua intercessão sempre carreguemos a nossa cruz e façamos dignos frutos de penitência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta bonita oração de São Francisco que nós cantamos, neste momento que o presidente da celebração incensa a imagem e diante da relíquia de São Francisco pediremos também a nossa bênção. Cantemos juntos na página 12.
Agradecemos de coração a presidência da celebração, o ministro provincial dos Capuchinhos, do Ceará e Piauí, Frei Roberildo, com uma salva de palmas forte. Obrigado. Daqui ele vai para outras fraternidades, passando também, fazendo sua presença, animando as comunidades a celebrarem também São Francisco. Amanhã nós temos o presidente da celebração, que vem de muitos lugares aí também, que é o Frei Sérgio. Qualquer coisa. Depois de amanhã nós temos, dia 2, segunda-feira, o Padre Aguinaldo Timóteo, pároco da paróquia do Patrocínio. No dia 3, salve de palmas para ele, né? No dia 3, nós temos também o Padre Ayrton Liberato, da paróquia Santa Luzia. E no dia 4, nós temos as missas 6 horas, 8 horas da manhã, a bênção dos animais. Tá certo? Vamos pedir a bênção também das criaturas de Deus, dos lobos também. Às 9 horas teremos a missa solene, dia 4, quarta-feira, com o nosso bispo Dom José Luiz Vasconcelos. Meio-dia teremos missa também. E às 17 horas, a nossa procissão com São Francisco e a caminhada pela vida, não é? Nesse momento. Depois encerraremos com a missa às 18h30, aqui conosco, com os frades, celebrando, e teremos o último leilão. Lembram para que no dia 3, nós temos o dia do trânsito de São Francisco, terça-feira, que é o dia em que nós fazemos o trânsito, o momento daquela passagem de São Francisco para a vida eterna, às 16h30, às 4h30 da tarde, terça-feira. É aquela bonita celebração. Então convidamos cada um de vocês. Peçamos a bênção agora, com a relíquia de São Francisco, a bênção milagrosa de São Francisco das Chagas. Então, também da minha parte, é uma alegria, Frei Sérgio, estar aqui com vocês. E muito obrigado pela acolhida também do povo de Deus. E nós vamos dar a bênção final. Convido também os confrades a estenderem as mãos, os confrades sacerdotes, e aqui com a relíquia do nosso Pai Seráfico São Francisco. Agora, na hora da bênção, parece que a gente escuta um silêncio na praça, né? Eu vim meio empolgado, só para dizer que ontem estava em Canidé, também presidindo um momento com em torno de 80 mil pessoas na Praça dos Romeiros em Canidé, e a gente escutava um silêncio assim também, como agora. Nesse silêncio, peça essa graça para a sua vida e com esta bênção confirme essa presença divina na sua existência. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus Cristo! Viva o nosso padroeiro! Viva! Viva o povo de Deus! Viva!